Caros conselheiros e conselheiras do Conselho Municipal de Educação, é com muito prazer que eu estou aqui conversando com vocês, a convite da presidenta Isabel Medeiros, e dizer que esse prazer é redobrado na medida em que, toda vez que eu retomo as experiências vividas no Conselho Municipal de Educação, eu retomo com grande satisfação, porque foi um momento profissional que me fez crescer muito, me tornar inclusive mais humana a partir do momento em que eu conheci melhor as realidades que viviam a população da nossa cidade, principalmente as populações de periferia. Eu estava falando da questão da legislação, da adequação da legislação com a adequação aos costumes da sociedade, costumes e demanda da sociedade. Mas eu estava falando também que nem sempre as exigências legais elas se compactuam, ou seja, elas se adequam às normas e costumes da sociedade. Mas, ao mesmo tempo que nós temos que dar importância, né, às normas e costumes, aos costumes da sociedade, nós também temos que adequar esses costumes às exigências legais. Uma não deve se sobrepor à outra. E foi exatamente as exigências legais que a nova LDB trazia que preocupavam muito as comunidades. Imaginam que o que circulava nas comunidades é que o Conselho Municipal de Educação ia fechar todas as creches comunitárias, porque as creches comunitárias não se adequavam às exigências do Conselho, porque o Conselho de Educação queria professores habilitados e as creches não tinham professores habilitados trabalhando com as crianças, porque o Conselho Municipal de Educação queria salas individualizadas para as diferentes idades de crianças e os espaços não se adequavam a essa exigência, porque o Conselho Municipal de Educação queria banheiro para as crianças e isso não era possível ser atendido. Imaginem vocês que foi neste clima que o Conselho Municipal de Educação buscou um diálogo com a sociedade civil, a partir das organizações do orçamento participativo. A Comissão de Educação Infantil buscou dialogar com todas as comunidades no sentido de buscar uma adequação ao que as normas exigiam e das quais nós não podíamos abrir mão, juntamente com as condições que as instituições poderiam oferecer naquele momento. E fazer um processo paulatino de adequação dessas condições. Então, eu lembro que num determinado momento, quando nós estávamos dialogando com uma das comunidades, e o processo, a comunidade estava muito organizada para nos receber e para resistir ao que o que nós levaríamos de proposta para a comunidade, e eu tentando organizar a mesa e organizar as falas, para que a gente pudesse ouvir a comunidade que estava com muita ansiedade para conversar e depois tentar fazer um processo de negociação. Então, uma mãe pede a palavra e diz o seguinte: muito bem, as senhoras querem fechar, vocês, as senhoras não, vocês querem fechar as creches, que é o espaço que nós temos para cuidar dos nossos filhos, e aí eu quero ver quem é que vai trabalhar na casa das madames, que nem a senhora, para a senhora poder sair para a rua, nós vamos cuidar dos seus filhos e a senhora vai sair para a rua para trabalhar e nós não temos com quem cuide dos filhos. Então, vejam vocês, este era um processo que realmente trazia uma tensão muito grande. Não só por parte das comunidades que viviam esse processo, como por parte das próprias creches privadas e os representantes dos professores habilitados que atuavam em creche, que atuavam nas creches e nas escolas de educação infantil, que faziam a pressão inversa, que faziam uma exigência maior no sentido das regulamentações do Conselho Municipal de Educação. Então, eram pressões de todos os lados, inclusive pressões por parte das universidades com as quais nós também dialogávamos neste processo todo.
E e não só o diálogo não só foi com as comunidades, com as universidades, como também com todos os órgãos e entidades representativos das diferentes camadas sociais. Nós dialogamos, inclusive, com o Ministério Público, com a Procuradoria-Geral do município e desenvolvemos incontáveis audiências públicas para poder construir esse processo. E por que tudo isso? Porque o compromisso do Conselho Municipal de Educação com o seu trabalho, ele não pode se resumir numa postura de vontade. A vontade é indispensável, claro, mas torna-se inócua se não contarmos com o profissionalismo dos conselheiros nessa função. Então, além de todo o processo de diálogo com a comunidade, nós também tínhamos um processo de muito estudo, muita preparação dos conselheiros. Porque o conselheiro, ele precisa ser um estudioso, sim, ele precisa ser um investigador, ele precisa adquirir conhecimentos específicos e indispensáveis para o exercício da sua função. Porque o conselheiro, a autoridade que o conselheiro assume, não permite ele ignorar que o que o ordenamento jurídico dispõe, e nem mesmo se contentar com um amadorismo no exercício da sua função. E principalmente porque é preciso que tenhamos presente que há muito de humano na ação de um conselheiro de educação, há muito de humano na regulação que um conselheiro faz da educação. E por que há muito de humano nesse processo? Porque a educação é um ato coletivo de humanização do sujeito. Porque regular a educação significa humanizar esse processo educativo. Porque todos os atos emitidos pelos conselheiros, ele tem tanta vida quanto as vidas dos sujeitos que eles irão atingir, que eles irão alcançar. Assim que as normas encerram a humanidade, pois elas regulam a vida dos sujeitos e elas regulam a vida do sujeito durante no mínimo 20 anos, que é o processo de educação que dura, o processo de educação da vida de um sujeito desde a educação infantil até o seu ensino de terceiro grau. E mexe com 20 anos da vida dos sujeitos e das famílias. Então, não tem outra forma de definir o compromisso social que assume o conselheiro ao aceitar a sua nomeação, a não ser o de estar dizendo que, a partir desse momento, ele assume que ele é um estudioso da lei, que é preciso ele saber como se dá a aprendizagem das crianças, dos jovens e dos adultos, que é preciso saber que os teóricos da educação, o que os teóricos da educação falam sobre essa aprendizagem, é preciso entender de novas tecnologias, é preciso entender de modalidades da educação e as suas especificidades, e, acima de tudo, é preciso entender que nós somos seres aprendentes e que nós aprendemos ao longo de toda a vida e que nós estamos em constante superação das nossas limitações. Eu acho que eu já falei demais e eu deixo para vocês, então, poderem fazer as discussões de vocês a partir destas provocações e quero encerrar com uma fala do Paulo Freire, que sempre luta e sempre nos propõe a luta e nos propõe que nós nunca percamos a esperança. Então, Paulo Freire diz na Pedagogia da Autonomia, 2001, página 161, que foi um presente que eu ganhei da Andréia Wahler, lembra, Andréia? Ele diz o seguinte: permanecendo e amorosamente cumprindo o seu dever, não deixe de lutar politicamente por seus direitos e pelo respeito à dignidade da sua tarefa, assim como pelo zelo do espaço em que atua com seus colegas conselheiros. Um grande abraço a todos vocês e boa formação.